Olá, bom dia! Estamos começando esse Móvel Class TV especial em clima de aniversário de Porto Alegre, direto aqui da frente do recém-restaurado Cine Teatro Capitólio, em homenagem a essa semana em que se completam 243 anos da nossa cidade. Outras obras de mobilidade urbana ainda não estão prontas, mas o viaduto da Bento Gonçalves foi parcialmente liberado. Nós visitamos o prédio mais alto da cidade, o edifício Santa Cruz, e ouvimos estrangeiros que moram na capital para saber quais são os locais preferidos em Porto Alegre. Continue com a gente, o Imóvel Class TV especial está entrando no ar. Foram 11 anos de reforma e, felizmente, o único cinema de rua de Porto Alegre reabre as suas portas em plena semana de aniversário da capital. E ao longo deste final de semana já exibe clássicos do cinema com entrada franca. Filmes como A Doce Vida, de Fellini, e O Leopardo, de Visconti. O Cine Teatro Capitólio foi construído em 1928 e declarado Patrimônio Histórico do município de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. O Imóvel Class TV celebra essa reabertura direto desse espaço que valoriza o centro da cidade. E a gente começa o programa de hoje aqui de dentro do Cine Teatro Capitólio para falar sobre a reabertura desse espaço, agora como Cinemateca Capitólio, com o coordenador de Cinema, Vídeo e Fotografia da Prefeitura de Porto Alegre, Marcos Melo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Lúcia? Vamos começar falando um pouquinho desse espaço aqui, da história desse prédio e da importância de resgatar esse espaço e entregar de novo para a população, né? Certo. Bom, esse espaço, né, o Cine Teatro Capitólio, ele foi construído em 1927, né, inaugurado, aberto ao público em 1928, construído para ser uma sala de cinema, e não só, para ser a sala de cinema mais luxuosa da capital gaúcha, né? E por consequência do Rio Grande do Sul, né? Os chamados palácios de cinema, que nos anos de ouro do cinema, né, havia vários nas capitais, né? Então, o proprietário desse empreendimento, o José Failassi, contratou um arquiteto de São Paulo, Domingos Rocco, que projetou o prédio, né? E esse prédio foi construído com toda a pompa e circunstância, foi inaugurado, né, como sendo a grande sala de cinema de Porto Alegre. Funcionou como sala de cinema até o início dos anos 90, que foi quando começa, né, no final dos anos 80 e início dos 90, as salas de rua, os cinemas de calçada começam a fechar, né, e há uma migração, né, dos cinemas para os espaços dos shopping centers. E durante esse período da abertura em 27, 28 até o fechamento, teve períodos de alta, de baixo? Que tipo de programação era passada aqui? Ele foi uma sala assim... E tinha até baile que acontecia aqui. Sim, aconteciam festas, bailes de carnaval. Ele teve uma fase de ouro, assim, nos anos 30, 40, 50, né? Passou, inclusive, por várias reformas ao longo desses períodos, né? E com a chegada do home video ali nos anos 80, ele começa já a sentir uma baixa de público. Houve uma fase em que ele virou um cinema pornô, né? Então foram muitos anos de história, né? Praticamente boa parte da história do cinema passou por essa sala. Acompanhando seus altos e baixos também, exatamente, né, acompanhando seus altos e baixos. Eu mesmo lembro de frequentar o Capitólio, ainda adolescente, nos anos 80, começo dos anos 80, eu via aqueles filmes Catástrofe, vi Superman aqui, vi Poltergeist. E ainda tinha um público, né, fiel, mas infelizmente esse processo das salas de rua vai acabar tendo um final infeliz. Essas salas todas vão fechar, né, e o Capitólio fecha as portas definitivamente no início dos anos 90.
né? Devido à importância arquitetônica do prédio, ao seu valor arquitetônico, o prédio vai ser adquirido pela Prefeitura de Porto Alegre, né? Vai ser tombado inicialmente pelo patrimônio histórico municipal, depois pelo patrimônio histórico do estado do Rio Grande do Sul. E aí, no começo dos anos 2000, começa uma movimentação para que esse espaço seja recuperado, restaurado, né? Que retome as suas funções de sala de cinema, mas não só, que o Capitólio também seja adaptado para ser a Cinemateca do Rio Grande do Sul, um espaço destinado a guardar, preservar e difundir a produção audiovisual aqui do estado, desde os seus primórdios, né, até a produção contemporânea e a produção que virá ainda. Então, e um processo que levou bastante tempo, bastante tempo, mais de uma década, série de problemas, porque o prédio estava em ruínas, ele ficou fechado mais de 20 anos, né? E o fato de ser tombado também é um complicador, sem dúvida, porque isso implica em uma série de limitações na intervenção arquitetônica. Tanto que a área do acervo, né, a única forma que os arquitetos que fizeram o projeto conseguiram resolver sem interferir na estrutura do prédio foi construir atrás da tela da sala de cinema 4 andares com salas onde ficará guardado esse acervo, formado por filmes em diferentes bitolas, 35mm, 16mm, 8mm, VHS, DVDs, né? Cartazes, fotografias, roteiros, né? Todo esse material, essa documentação relacionada à nossa história cinematográfica. Bom, e é um acervo que está se formando também. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre cada um dos espaços aqui da Cinemateca Capitólio. A gente segue essa conversa com o Marcos Mello e vai falar também sobre como a população, sobre como você vai poder aproveitar esse espaço aqui também. Agora a gente acompanha uma reportagem com estrangeiros que moram aqui na capital gaúcha, vai conhecer os lugares que eles mais gostam daqui. A cor da pele, os olhos bem marcados e o cabelo preto denunciam que ela deve ter vindo de algum outro país. O nome difícil de pronunciar tira qualquer dúvida. A indiana Miridula Jayaraman mora há 1 ano na capital, depois de passar os últimos 7 anos em Chicago, nos Estados Unidos. A empresa em que trabalha tem filial em Porto Alegre e o namorado é daqui. Mistura perfeita para ela não pensar 2 vezes. Minha primeira impressão sobre a cidade me surpreendeu, porque antes de vir para cá, o Brasil, para mim, era o Rio de Janeiro, as praias e muita festa. Por isso fiquei impressionada de forma positiva com Porto Alegre, que é limpa, verde e meio que silenciosa. Comparando com Chicago, onde eu morava antes, a cidade aqui parece andar num ritmo mais devagar, mais relaxado. Eu realmente adoro isso. I really loved it. Ela diz que adora a Redenção e o Teatro São Pedro e que seu coração foi enlaçado pela Cidade Baixa. Mas o maior carinho que sente é mesmo pelas pessoas. As pessoas são a melhor parte da cidade. São tão amigáveis, especialmente quando elas descobrem que eu não sou daqui. Daí sim se esforçam ao máximo para eu me sentir em casa. Até mesmo em restaurantes, as pessoas se preocupam em se fazer entender, me fazem perguntas. Elas parecem realmente felizes em conhecer alguém de fora. Isso é bem diferente dos Estados Unidos, em que eles parecem ficar incomodados em ver imigrantes ou pessoas de outros países. Aqui não, as pessoas parecem felizes em conhecer alguém novo, querem mostrar a cidade e o quanto tudo é bacana, além de terem curiosidade em conhecer a minha cultura. Aliás, eu cheguei a ficar impressionada em ver o quanto os brasileiros sabem sobre a Índia. É incrível. People seem to know a lot as well. O amor, sempre o amor unindo corações de nacionalidades diferentes. O italiano Alessandro conheceu uma brasileira em Milão e 5 meses depois, aqui estava ele, de mala e cuia, morando em Porto Alegre. Eles casaram e há 10 anos, o italiano de coração gaúcho escolheu a capital como a sua cidade. Eu lia livros sobre o Brasil lá na Itália. E quando chegava no Rio Grande do Sul, estava escrito: o Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro em que estão presentes as 4 estações. Ponto. Não dizia que as 4 estações estão presentes no mesmo dia. E ali
grande choque. A primeira vez, mas também ainda hoje, quando eu ando pela Rua da Praia, então é cercada de edifícios e de repente abre. Quando o dia é bem azul e é de manhã por volta das 11 que o sol bate na fachada, aquele azul com aquele branco da fachada, essa escadaria me faz arrepiar ainda hoje. E lembro quando eu subo na escadaria e olho para a igreja, não parece que seja eu que vou para a igreja, mas é a igreja que vem para mim. Isso me dá uma emoção muito forte. Quando estou na usina do gasômetro vendo o pôr do sol, eu esqueço que atrás de mim tem uma cidade de 1.400.000 habitantes. Porém, esse estado de espírito se altera quando ele pensa no potencial desperdiçado desta região. Quando eu passo pela orla, além de gostar em geral, mas dá uma raiva porque ali deveria ser bem melhor explorada. Eu gostaria de ver uma orla muito bonita, com um calçadão bem ao lado, quiosques ou barzinhos. Eu vi uma vez uma matéria no jornal, na internet, dizendo que estava quase pronta para fazer essas obras. Eu li os comentários dos porto-alegrenses dizendo é uma coisa inútil, uma coisa inútil. Isso não é nada inútil. Isso me encheu ainda mais de raiva. Porque eu estou certo que esses porto-alegrenses, quando vão para a Europa e veem uma cidade num lago ou num rio ou com uma bacia d'água e veem toda aquela calçada, dizem como é bonito aqui, não é como Porto Alegre. Parece que as pessoas aqui, eu gosto muito de ver o passado, porque gosta muito de cultuar a Semana Farroupilha, assim. Então gosta muito de ver atrás, mas não gostam de ver para frente. Os fios e as grades também não precisariam fazer parte da paisagem da cidade. Em geral no Brasil, mas também, claro, em Porto Alegre tem os fios elétricos para tudo que é lugar. Não é possível tirar uma foto sem um fio elétrico na frente. Então essa é uma coisa, vamos dizer, feia do ponto de vista da paisagem. Assim. Depois as grades nas casas e nos edifícios, os fios elétricos, essa cerca elétrica que tem, se vê, dá aquela sensação de insegurança que é real, mas é ainda pior essa sensação vendo todas essas coisas aqui. Mas os problemas visíveis nas ruas são esquecidos quando ele fala da acolhida carinhosa que teve por parte dos gaúchos. Eu gostei muito das pessoas, porque quando cheguei aqui, o que não me fez sentir estrangeiro foram as pessoas. Eu queria aprender português perfeito para não mostrar que eu era estrangeiro. Mas, na verdade, quando começa a falar e se ouve o sotaque, logo pergunta, mas de onde tu é? Eu sou italiano. Itália! Porque aqui todos têm ou um parente, ou um amigo, ou um familiar, ou ele mesmo são de descendência italiana. Né? Feliz aniversario, Porto Alegre.